gente, aqui é a Dessa, esse aqui é o Louca dos Livros e hoje eu vou falar os melhores e piores do trimestre. Estamos no meio do ano, então obviamente não, porque eu não fiz ano passado, mas vai ter esse ano a tag do 50%, que não é tag do 50%, porque aqui no canal a gente faz a tag do meio ano, né? Vou fazer, ano passado eu não fiz nem melhores e piores do trimestre, nem essa tag, eu não sei o que tá acontecendo comigo, pandemias, né, enfim. Como vai ter, então aqui vou me ater ao de sempre, o melhor, o pior, a surpresa e a decepção dos últimos 3 meses. Então é abril, maio e junho. No próximo vídeo, eu acho que vai ser o próximo, que é da tag de meio do ano, aí eu vou falar do semestre inteiro, tá? Então aqui é só dos últimos 3 meses. A surpresa do meu trimestre foi um livro de biografia que, começamos assim, biografia pra mim é uma coisa que eu leio pouco, eu não gostava, eu achava um saco. Claro que a verdade é que eu não tinha lido nenhuma boa, por isso que eu achava que era um saco. Aos poucos eu comecei a achar algumas biografias que me interessaram muito e que foram muito legais, como por exemplo a biografia da Michelle Obama, a biografia do Scott Kelly, que é um astronauta. Mas uma coisa assim que eu sempre via muita gente falar, a biografia sempre de músicos. Sempre falava a biografia do Freddie Mercury, por exemplo. Eu fiquei anos com ela na minha estante emprestada da minha chefe e eu não lia porque eu tava achando um saco. Aí outras eu também não gostava muito. Então assim, como biografia mais músico, eu não gostava de nada. Então a minha grata surpresa do trimestre foi Scar Tissue, a autobiografia do Anthony Kiedis, com a ajuda do Larry Sloman. E eu sei até porque que eu gostei desse livro. Primeiro, porque eu tô mais aberta a biografias. Segundo, que mesmo eu não gostando muito de música, o que fazia eu não gostar de biografias de música, obviamente, eu amo Red Hot Chili Peppers. Foi uma das primeiras bandas que eu amei na minha vida. Tipo, de criança eu amava. Eu e a minha melhor amiga ficava olhando as revistas, né, porque não tínhamos internet, que contava a história das bandas, e no caso do Red Hot Chili Peppers a gente colecionava, recortava e tal. A minha amiga, eu não tinha dinheiro, mas ela tinha as fitas, os CDs da banda. Então a gente sabia muito da história da banda, eu aprendi com essa minha amiga. E cresci então com os Red Hot Chili Peppers, apesar da maior parte das pessoas da minha idade conhecer Red Hot por Californication, eu já conhecia nos álbuns anteriores. A maior parte das pessoas da minha idade conheceu Red Hot com Californication, mas eu já conhecia antes, eu não lembro o álbum certo na época, mas eu lembro que eu conheci então todos os álbuns deles na época, todos os álbuns que ele tinham até aquele momento. Então ler a biografia do Anthony Kiedis tem algumas coisas que me fazem amar. Uma, meu Deus, que história doida! Esse é o típico músico, né, que teve história com drogas e festas e sexo e etc. Somado com o fato de que eu sabia muito e daí agora eu soube detalhes, mais detalhes que eu não conhecia, e aí ele falar das inspirações das músicas que eu amo, algumas eu sabia, outras não. Então foi tendo várias surpresinhas pra mim ao longo da leitura, como por exemplo, o Anthony Kiedis não foi esses músicos que começaram a usar drogas durante o rock. Antes dele a pensar em ser cantor, ele já se drogava, ele tinha um pai que apoiava o uso de drogas. Uma vida bem doidona de verdade. E aí toda a luta contra as drogas e os amigos que ele perdeu. Enfim, uma história, muitos momentos triste, muitos momentos tensa e muitos momentos de felicidade, é claro. E o quanto a banda se importava com a música muito mais do que o sucesso. E os integrantes da banda que eu amo, que saíram e voltaram, e por quê? Ai, gente, é assim, só quem ama uma banda sabe o quanto é legal ler um livro da banda que você ama, né? E eu não tinha passado por isso ainda, então eu fiquei muito feliz com isso, de eu ter essa experiência. E chupa Daisy Jones, porque eu não, como uma pessoa que não gosta muito de música, eu não gostei muito do livro do Daisy Jones. Eu gostei, mas não amei, né? Porque, tipo, sei lá, não me conectava com aquelas histórias sobre as músicas e com a história dos personagens. E aqui eu achei muito doido, porque apesar de não ser em entrevistas como é Daisy Jones, aqui o Anthony vai contando
a história da banda, a história dos amores deles e as histórias das letras, que são coisas que tem em Daisy Jones e que em Daisy Jones eu não consegui de forma nenhuma me conectar. E aqui eu super me conectei. Então, é isso. Não tem mais o que falar. É que eu queria falar mais, mas eu acho que é um livro de um nicho bem específico e que acho que muitos de vocês não vão se interessar. Então, não vou perder o tempo de vocês aqui. Só basta saber que foi uma ótima surpresa do meu trimestre e eu dei 5 estrelas e favoritei. E ele tá disponível no Kindle Unlimited para quem quiser. A minha decepção do trimestre foi... Olha que engraçado, num mês a pessoa é surpresa e no outro decepção, né? Num mês não, num trimestre. Cassandra Clare volta agora, em vez de surpresa, como decepção, com Cidade de Vidro. Que eu tenho certeza que foi questão da minha expectativa, porque eu não esperava nada de Dona Cassandra e ela me entregou Cidade dos Ossos, que eu gostei. Aí depois veio Cidade... Qual é a segunda cidade? Eu já nem me lembro mais, gente. Cidade de Vidro? Não, Cidade de Vidro é isso que eu tô falando. Ai, gente, enfim. Eu falei certo? É Cidade de Vidro? Agora fiquei em dúvida. Aí veio Cidade das Cinzas, que eu gostei muito. E aí eu tava com a expectativa lá no alto quando eu fui ler Cidade de Vidro. E me estabaquei, porque eu não achei tudo isso. E aí foi bom, sabe? Foi bom pra eu dar uma baixada na bola e ver que Cassandra Clare é muito bom, obrigado. Mas talvez eu não tenha que esperar mais dela do que ela vai me entregar, entendeu? Vamos ficar ali no meio do caminho, que é o ideal pra ler qualquer livro, na verdade, né? O pior livro do trimestre não é um livro ruim de nenhuma forma. E eu pensei muito em botar ele como decepção também. Mas ele serviria. Assim como Cidade de Vidro servia como pior e eu dei 3 estrelas e meia, ou seja, ele não é um livro ruim, ele só me decepcionou. A mesma coisa acontece aqui com esse. Ambos me decepcionaram e por isso eles estão aqui, mas de nenhuma forma eles são livros ruins. Enfim, o pior livro do trimestre foi Você Tem a Vida Inteira, do Lucas Rocha. Como, repito mais uma vez, ele não foi o pior livro, não é um livro ruim, assim, não foi o pior livro. Ele só é um livro que não me alcançou, entendeu? Foi uma montanha-russa de emoções pra mim, porque teve momentos que eu tava bem interessada, que ele tava trazendo, assim, as informações sobre o HIV de uma forma muito leve, muito boa. Principalmente na primeira meta do livro, que a gente divide em 4, né? Primeira meta do livro eu achei que tava super envolta na conversa, aprendendo sobre AIDS, coisas que eu não sabia, sobre HIV. Aí na segunda meta eu achei que foi mais clichêzinho, e a terceira meta também, eu não tava muito presa no livro. Tava achando ele muito assim, raso, sabe? Não tava amando. E aí a última meta, né, o fim do livro, eu gostei bastante, foi bem legal. Mas não foi o suficiente pra eu tirar ele de uma das menores notas do trimestre. Oi, tudo bom? Eu me chamo Dessa do Futuro. Eu tô aqui pra dizer pra vocês que eu pensei melhor e o meu pior livro lido no trimestre, na verdade, foi Confissões da Kanai Minato. Eu já tinha gravado esse vídeo quando saiu a discussão de Você Tem uma Vida Inteira lá no DLX e conversando eu acabei dando um comparativo com Confissões da Kanai Minato e foi me subindo uma raiva muito grande enquanto eu comentava esse livro e foi aí então que eu percebi que Confissões é muito pior do que Você Tem a Vida Inteira. E às vezes realmente a gente muda de ideia com um livro quando a gente fala nele, né? Então mudou completamente a minha percepção discutindo isso com outras pessoas. Eu precisei falar em voz alta para perceber. Tirei meia estrela que eu tinha dado do livro e acabei dando 3 estrelas. Então, inclusive, eu acho que foi o pior livro que eu li até agora no ano, Confissões da Kanai Minato, porque eu achei muito irresponsável o jeito que eles trataram HIV nesse livro. O livro é rápido de ler. Muita gente deve gostar por causa disso, a parte do thriller é legal, por que a menina morreu, como que é os assassinos, etc. Mas na hora de falar de HIV, ele só pincela de que HIV não é transmitido por contato, etc. Dá uma pincelada também sobre o preconceito contra pessoas que têm HIV no Japão, porém pra mim não foi suficiente pra amenizar que 80% do livro é falando que HIV é uma sentença de morte. Então não consigo aceitar Confissões e é isso. Então é Confissões, agora voltem com a Dessa do passado. É com você, Dessa.
E então, pra fechar com chave de ouro, o melhor livro do trimestre, que foi A Quinta Estação, da N.K. Jemisin. O livro número 1 da trilogia Terra Partida, que nós seguimos lendo. A gente já leu O Portão do Obelisco e agora esse mês vamos ler Céu de Pedra. E olhem o tanto que eu marquei nesse livro, porque pra mim todas as partes dele eram importantes, eram legais. Foi assim, explosões de cabeça durante esse livro. Uma grata surpresa, que não tão surpresa assim, porque eu já tinha uma expectativa bem alta com esse livro, mas a surpresa foi justamente ele alcançar a expectativa alta e superar. Então, um livro que com certeza vai estar na minha lista de melhores livros do ano, sem dúvida alguma. E que eu amei demais, demais, e eu recomendo pra todo mundo. É um livro de fantasia e ficção científica, então é science fantasy, que eles chamam em inglês, né? E depois o segundo livro fica um pouco mais fantasia do que ficção científica, mas enfim, eu recomendo muito, não é à toa que a trilogia ganhou os Hugo Awards dos seus respectivos anos. E é isso então, gente, esses foram os meus melhores e piores do trimestre. Me conta aqui nos comentários os seus. Se você quiser ler o melhor e o surpresa, porque eu acho que os outros não deu tanta vontade assim de ler, não esqueça de comprar com os meus links da Amazon que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Curta o vídeo se gostaram, se inscreva no canal se é a primeira vez de vocês aqui. E eu espero vocês no próximo vídeo ou na próxima live lá na Twitch. Tchau! Slowman, não sei. Aí eu vou falar do semestre. Oi, gente, aqui é...